Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite aos estudantes que acompanham o projeto Popular do Saber. Estamos resolvendo a questão número 10 da prova do vestibular da UFPR, prova de primeira fase, aplicada ainda no ano de 2019. Então, o enunciado da questão diz o seguinte: considere a circunferência B, cuja equação no plano cartesiano é x² mais y² menos 8x mais 10y mais 21 igual a zero. Portanto, foi dada a equação geral dessa circunferência. Qual das equações abaixo descreve uma circunferência que tangencia B, ou seja, que toca a circunferência B em apenas um ponto? É um problema, então, de geometria analítica. Quando a gente se depara com uma equação geral de circunferência em geometria analítica, normalmente a gente procura obter centro e raio dessa circunferência, certo? E a gente faz isso dividindo primeiro os coeficientes de x e y por menos 2. Então eu vou dividir o menos 8 e o 10 por menos 2, obtendo respectivamente 4 e menos 5, que são então as coordenadas do centro dessa circunferência. Estou chamando aqui de ponto C. Em seguida, a gente aplica esses valores na equação do raio, que é essa formulinha aí, raiz de a² mais b² menos f. Ou seja, 4 ao² mais menos 5 ao², o a e o b são as coordenadas do centro, já encontradas, e o f é 21, que é o termo independente lá da nossa equação geral, dada no enunciado. Portanto, menos 21. Cuidado que o f não vai ao quadrado aí nessa equação. Esse é um erro muito comum. O r, então, é 16 mais 25 menos 21, raiz quadrada de tudo isso, ou seja, raiz quadrada de 20 unidades de comprimento. Então, temos aí centro e raio da circunferência B, dada no enunciado. Vamos agora analisar a posição relativa entre essa circunferência estudada e cada uma das circunferências das alternativas, começando pelo item A. A circunferência do item A, vou chamar aqui de circunferência 1, ela tem como equação x mais 1 ao² mais y menos 2 ao² igual a 15. É a equação reduzida, nesse caso, que foi dada. Muito cuidado. Para encontrar centro e raio dessa equação, ou dessa circunferência, os procedimentos são um pouquinho diferentes. Ao invés de dividir por menos 2, eu pego aquelas parcelas que estão dentro dos parênteses, o 1 e o menos 2, e simplesmente mudo o sinal. Portanto, as coordenadas do centro dessa minha circunferência serão menos 1 e 2. Esse é o C1, vamos chamar assim, então, centro dessa primeira circunferência. E o raio, que eu vou chamar de R1, é a raiz quadrada do valor que aparece no lado direito dessa equação. Raiz quadrada de 15, simples assim, não precisa fazer conta nenhuma. Portanto, temos centro e raio também dessa circunferência, já é uma segunda circunferência, essa dada no item A do problema. Em seguida, o que a gente vai fazer? Nós vamos analisar a posição de C1, do centro dessa circunferência, relativa a B, relativa à circunferência do enunciado. A gente vai procurar entender se o C1 está dentro ou fora da circunferência B, certo? Para aí, então, a gente poder analisar se é uma circunferência tangente internamente ou externamente à circunferência B. Tá? Para isso, a gente substitui o menos 1 no x, ou nos x, da equação geral dada lá no enunciado, e o 2 nos y, da equação dada no enunciado. Obtendo, então, menos 1 ao² mais 2 ao², menos 8 vezes menos 1, mais 10 vezes 2, mais 21. Essa conta, né, resulta em 1 mais 4 mais 8 mais 20 mais 21, ou seja, 54, que é um valor positivo, maior que zero, então C1 é externo a B, C1 está fora de B. A gente consegue, com isso, visualizar um pouquinho melhor a situação. Nós temos, então, aqui a circunferência B, com centro 4 e menos 5 e raio raiz de 20, lá do slide anterior, lá do início da resolução do problema, e temos aqui o ponto C1, menos 1 e 2. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a distância entre C e C1. Distância entre C e C1, aplicando a fórmula da distância entre pontos. Raiz de ΔX² mais ΔY², lá da geometria analítica também. Ou seja, 4, que é o x do ponto C, menos 1, que é o x do ponto C1, ao quadrado. Mais menos 5, que é o y do primeiro ponto, menos 2, que é o y do segundo ponto, ao quadrado também. Isso resulta em raiz de 25 mais 49, ou seja, raiz de 74. Portanto, aquele valor ali, ó, aquela distância entre C e C1, é raiz de 74. Agora, observem bem essa situação, esse desenho, em detalhes. Temos aí, então, em detalhes, a circunferência B dada no enunciado do problema, e o ponto C1
externo a B, como demonstramos no slide anterior. Acompanhe o raciocínio. R1, o raio da circunferência do item A, deveria valer raiz de 74 menos raiz de 20, correto? Para que a circunferência fosse tangente à circunferência B dada. Porém, como nós vimos no slide anterior também, o raio R1 vale raiz de 15, que é diferente de raiz de 74 menos raiz de 20. A alternativa que nos foi apresentada é de uma circunferência com raio raiz de 15. Portanto, a circunferência não é tangente, certo? A circunferência não é tangente. Então, descartamos o item A como resposta. Vamos lá para o item B fazer o mesmo procedimento. Pegamos os valores 2 e 2 e apenas mudamos os sinais, menos 2 e menos 2. Esse é o centro, então, da circunferência do item B, que eu estou chamando de C2. E o R2, que é o raio dessa circunferência, é raiz de 5, é raiz do valor que aparece do lado direito da equação. Em seguida, analisando a posição relativa de C2 em relação a B, né? A posição de C2 em relação a B. Só para a gente conseguir fazer um desenho um pouquinho mais preciso da situação, né? Ainda que seja um esboço do desenho. Substituímos menos 2 lá nos x e menos 2 nos y, obtendo esses valores, 4 mais 4 mais 16, menos 20 mais 21, ou seja, 25, que é também maior que zero, portanto, C2 é externo a B. Aí está, então, o desenho. Temos a circunferência B dada e o ponto C2 fora dela. Portanto, se for tangente, será uma circunferência tangente exterior. Muito bem, agora calculamos a distância entre C e C2, pela mesma fórmula que usamos anteriormente. Agora a gente vai fazer 4 menos menos 2 no ΔX e menos 5 menos menos 2 no ΔY. Né? Então mudaram alguns valores aí, porque estamos utilizando o C2, não mais o C1. Isso resulta em raiz de 36 mais 9, ou seja, raiz de 45. Portanto, aquela distância entre C e C2 é raiz de 45. Vamos analisar detalhadamente um pouquinho melhor esse desenho. Temos aí a circunferência B e o ponto C2 fora dela. Raiz de 20 é o raio da circunferência B e raiz de 45 é a distância entre os centros. Observem, pessoal, que raiz de 20 vale 2 raiz de 5 e raiz de 45 vale 3 raiz de 5. Tá? Esse é um dado muito importante. Se a gente decompor o 20 e o 45 em fatores primos, a gente chega a essa conclusão. Muito bem, R2 deveria valer 3 raiz de 5, que é a distância total, menos 2 raiz de 5, que é o raio de B. E, de fato, 3 raiz de 5 menos 2 raiz de 5 dá 1 raiz de 5, que é o próprio R2, como encontramos anteriormente. De fato, R2 é igual a raiz de 5 na alternativa. Então, a circunferência é tangente. Para ficar mais claro, seria essa circunferênciazinha aí. Uma circunferência que tem um raio um pouquinho menor que o raio da circunferência B. Para ser mais preciso, metade do raio da circunferência B. Né? Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Obviamente que a questão correta estaria entre as primeiras para não te cansar muito e você não chegar lá até o item E, que gastaria muito tempo na resolução da questão. Mas, se tivesse, você teria que resolver cada item e analisar a posição relativa de cada um deles. Agradeço a atenção e peço que continuem compartilhando, curtindo as nossas redes sociais e ativando o sininho lá do canal do Popular, o que é muito importante para nós, para que você seja notificado dos vídeos e continue acompanhando as videoaulas do projeto. Um abraço e bons estudos.